Olá, amigos, boa tarde, sejam bem-vindos. Está no ar aqui o Baixada Esporte, ao vivo para todo o litoral paulista. Estamos ao vivo também pela internet. Falamos para o Brasil e para o mundo inteiro. Quero agradecer a todos aí pelo carinho da grande audiência, não só na Baixada, mas de qualquer lugar do Brasil e do mundo também. Hoje, quinta-feira, vamos falar muito de Copa Libertadores da América. Na tela, os destaques de hoje. Vamos lá. O Santos neutraliza o Grêmio e mesmo com empate amargo no fim, deixa uma boa impressão. Agora, na quarta que vem, decide na Vila Belmiro. Outro destaque do programa de hoje. O Inter de Porto Alegre, hein? Foi ao estádio La Bombonera ontem, mandou no jogo, ganhou a partida, mas nas penalidades amargou a queda, né? E mais uma vez decepcionando o torcedor colorado. E ontem tivemos Campeonato Brasileiro também. São Paulo, hein? Depois de estar daquela crise, vai cair o treinador. Agora o São Paulo superou todas aquelas crises e se torna o grande favorito para ganhar o título do Campeonato Brasileiro. E hoje, quinta-feira, vamos falar de velocidade. Na ponta da linha, o companheiro Tony Vasconcelos, que traz detalhes da Fórmula 1. Boa tarde, Tony. Olá, Edson. Boa tarde a você. Boa tarde, amigos deste Baixada Esporte. Uma corrida emocionante de Fórmula 1 no último final de semana. O Grande Prêmio do Sakhir, lá no deserto do Bahrein. Na parte externa do autódromo, uma volta em torno de 53, 54 segundos. Mais rápida da história da Fórmula 1. E a vitória, primeira vitória em 10 anos de carreira. Sérgio Pérez, o mexicano, venceu com a Racing Point. Uma corrida muito movimentada. Safety car toda hora. Problema na Mercedes. Mercedes parou os dois carros durante um safety car, colocaram os pneus trocados no carro do George Russell, substituindo o Lewis Hamilton, que estava com Covid, ainda está com Covid, deve correr lá em Abu Dhabi, o Lewis Hamilton, e aí ele teve que voltar ao box para trocar de novo, porque os pneus que eram do Bottas, os dianteiros, colocaram no carro do George Russell, bom piloto da Williams, que deve fazer aí um futuro brilhante, deve ter um futuro brilhante na Fórmula 1 e realmente bateu inclusive o próprio Valtteri Bottas, não nos treinos, mas na corrida, depois naquela confusão acabaram ficando mais atrás do pelotão. Portanto, vitória de Sérgio Pérez, Grande Prêmio do Sakhir. Tivemos Esteban Ocon em segundo e em terceiro Lance Stroll e domingo Grande Prêmio de Abu Dhabi encerrando a temporada 2020 da Fórmula 1. Daqui a pouco você volta aí com mais informações do mundo da velocidade. Nesta quinta-feira conosco o comentarista Guido Bortolomazzi. Boa tarde, Guido. Tudo tranquilo? Tranquilo não está muito, né? Não? Não está muito tranquilo, não. Eu acho que o que nós vimos ontem no jogo do Grêmio contra o Santos foi uma verdadeira lambança de um árbitro incompetente. Quase acaba com um jogo tão importante como aquele e um jogo que poderia prejudicar, e como prejudicou o Santos em determinados momentos, mas também prejudicou a equipe do Grêmio, quer dizer, um árbitro daquele nunca deveria ter apitado um jogo como esse. Um jogo de tanta rivalidade e numas quartas de final de uma Copa Libertadores. Enfim, nós vamos discutir muitos erros de arbitragem, tanto pro lado do Santos como pro lado do Grêmio também. Ele errou para os dois lados, fez lambança de tudo quanto é jeito. Então nós vamos falar muito a respeito disso. A Portuguesa Santista deu adeus à Copa Paulista. E você acertou o placar. 2-0 para a equipe do São Bernardo, o mesmo resultado da primeira partida. Quer dizer, o São Bernardo fez 4 gols na equipe da Portuguesa. E hoje, dia 10/12, só que hoje é de 2020, mas no dia 10/12 de 1995, nós vivemos uma das maiores partidas de futebol vivida pelos torcedores daquele momento e hoje relembrando aquela partida memorável contra o Fluminense. Quando o Santos reverteu um placar que muita gente achava impossível e o time do Santos detonou o Fluminense numa das partidas mais lindas que eu acompanhei no futebol. Então, podemos até dar umas pinceladas a respeito daquilo. E conosco também está o comentarista João Paulo, nosso papinha da vila. Ô João, boa tarde. Boa tarde, Edson. Boa tarde, Guido. E a quem não está nos assistindo. É um prazer estar aqui para comentar sobre o jogo do Grêmio, principalmente com mais intensidade, né? Em relação ao jogo de ontem.
Então, já já o João Paulo, com toda a sua experiência, né, como um dos grandes craques do futebol brasileiro, vai analisar o empate de ontem e falar muito mais. Tivemos outros jogos envolvendo também não só Libertadores, mas o Campeonato Brasileiro. Olha aqui um recado para você que vai trocar o pneu do seu carro. Vá para o Blanco Pneus. Por quê? Porque o Blanco Pneus tem o maior estoque de pneus da Baixada. Quer mais? Tem o melhor preço. E não é só pneus. Lá tem a melhor revisão automotiva. Você encontra rodas, alinhamento, freio, suspensão, escapamento, amortecedor e a super troca de óleo para motor, câmbio, com todo tipo de filtro. O Blanco Pneus tem 2 lojas ali na Antônio Emerick. Uma no 551 e a outra no 456. Pneu barato é aqui. Blanco Pneus. Olha, é rápido. Preste atenção nas mensagens dos nossos apoiadores para você, que são importantes. E na volta, vamos falar muito de Santos e Grêmio e de toda a rodada da Libertadores e do Campeonato Brasileiro. Até já. Bom, na abertura do programa não podemos deixar de falar de mais um que nos deixa. É um grande jogador na história do futebol mundial e tem um elo muito forte com nós, brasileiros. Por causa da Copa do Mundo de 82, trata-se do Paulo Rossi. Eu vou colocar os gols dele contra o Brasil. Ele esteve não muito tempo atrás aqui, visitou o Maracanã, visitou o Júnior, né? E eu perguntaria para o João Paulo, com menos de 65 anos, faleceu devido a um câncer no pulmão. Paulo Rossi deixou uma marca que a gente jamais esquecerá, né, ô João? 3 gols em cima do Brasil, hein? Para nós é uma marca negativa, né? Mas para o futebol ele deixou uma marca positiva. Foi um dos grandes atacantes do futebol mundial, passou por grandes equipes da Europa, principalmente a Juventus da Itália, onde teve uma passagem brilhante, fez vários gols. Então, dentro do campo, ele foi uma grande referência. Você sabe que, às vezes, eu comento sobre isso, e eu tive o prazer, o privilégio de ver os grandes craques, né? Às vezes as coisas que você vê é o mais certo em você comentar e falar, e depois tentar fazer. E comigo não foi diferente. Eu acho que com alguns jogadores também no futebol mundial não seria diferente. Então ele é uma referência para aquela garotada que estava surgindo naquele ano em termos de futebol. Então é uma notícia muito triste, mas é um caminho que todos nós vamos percorrer. Com certeza, João. Mas Guido, em curto espaço de tempo perdemos o Maradona, né? Foi o grande destaque da Copa de 86. Agora o Paulo Rossi, que foi artilheiro da Copa de 82. Quer dizer, o ano 2020, um ano pesadíssimo, hein, Guido? Muita gente boa indo embora, né, até antes do esperado, né? Porque o Paulo Rossi também era novo. E um detalhe interessante, são 2 jogadores que brilharam no futebol italiano, tanto o Maradona no Napoli como o Paulo Rossi na Juventus. E fez uma partidaça na Copa do Mundo, destruiu o Brasil lá com 3 gols dele. Mas enfim, são coisas que acontecem na vida, né? E ele acabou sucumbindo, não foi pelo Covid, nem o Maradona também pelo Covid, foram problemas de doenças diferentes. Ele faleceu de câncer no pulmão, o Paulo Rossi. E o Maradona com um infarto fulminante. Bom, tá aí, portanto, a nossa homenagem do Baixada Esporte ao grande artilheiro da Copa de 82, Paulo Rossi, que fez gols na reta final, né? 3 contra o Brasil, depois fez mais um no jogo da semifinal e contra a Alemanha na final também, acabou marcando e se tornou, nesses 3 últimos jogos, o artilheiro da Copa de 82. Quero mandar um grande abraço a todos que estão acompanhando o nosso Baixada Esporte e o Jair, né, que disse que jogou com o João Paulo em 78, está acompanhando aqui o Baixada também pela internet, e um abração aí para o Jair. Bom, como o Guido falou aqui também, na abertura do programa, João Paulo, a Portuguesa Santista, a gente torcia muito para que ela pudesse reverter a derrota aqui para o São Bernardo 2-0. Mas ontem lá, perdeu de novo. Vamos ver como é que foram os gols do São Bernardo e a Briosa dá adeus a 2 coisas, né? A possibilidade de disputar a Copa do Brasil, se ganhasse a Copa Paulista, ou o Campeonato Brasileiro. E aí, Guido, esperada, portanto, você falava até que já dava o resultado, São Bernardo ganha lá por 2-0. Mas no fim, eu acho que é um preparo para o ano que vem, né, Guido? Não, com certeza. O São Bernardo é uma equipe muito forte. Tem um time já muito bem montado.
E eu acho que esse time vai ser campeão da Copa. Ou pelo menos vai disputar o título, entendeu? Tem capacidade para isso. É uma equipe que tem estrutura, tem grana, bancou um time forte, manteve a estrutura. A Portuguesa vem começando um trabalho novo, né, com o Axel fazendo aí esse trabalho na Copa Paulista, o que vai dar condição dele conseguir montar esse time para o Campeonato Paulista da Série A2 do ano que vem. A gente não sabe quando é que vai começar, mas provavelmente comece também na mesma época do Campeonato Paulista da Primeira Divisão. Então, por sinal, já saiu até o grupo do Santos, né? O Santos está no grupo D do campeonato com São Caetano, Mirassol, Santos e a outra equipe me fugiu agora. Mas eu vou lembrar já já. Então tá bom. João Paulo, se mantiver o trabalho com o Axel agora, mesmo sendo eliminado da Copa Paulista, já entra no ano que vem mais encorpada a equipe, né, João? Até porque ano passado nós acompanhamos bem a Portuguesa e ela fez um bom campeonato na Série A2 do Paulista. Então, acho que o Axel veio, alguém tinha que pagar o preço pelo que vinha acontecendo. A gente teve o problema de Covid, mudanças na direção na comissão técnica da Portuguesa, aí veio o Axel, fez até um bom trabalho também, mas com muitas dificuldades, e pegou um São Bernardo já com condições melhor. Então, eu acredito que a manutenção da comissão técnica, com outros jogadores, com um planejamento melhor, eu acredito que dá para fazer um bom campeonato ano que vem. Bom, Guido, completa a informação que você ia dar? É que fugiu o Guarani, né? Guarani. O Guarani subiu. Então, Santos, Mirassol, Guarani, né? Que é uma equipe forte, e o São Caetano, que subiu esse ano aqui. Muito bem. Olha aqui, deu pane no seu celular, traga aqui na Top Center, hein? Profissionais de altíssima qualidade. Não entregue seu celular na mão de qualquer um. Por quê? Porque hoje é uma ferramenta indispensável. Com o celular você faz contato com a família, com os amigos, com o cliente, com a escola, com tudo. Então dá um pane, você fica sem chão. Aí você fala, onde eu vou levar o meu celular? Traga aqui na Top Center. Eu repito, profissionais de qualidade e credibilidade no mercado. Eles estão há 10 anos no mesmo endereço, aqui na Rua Oswaldo Cruz, ao lado da porta principal da Unisanta. Não quer sair de casa? Trabalha aqui em Santos ou mora aqui? Liga no celular 988-015626. Eles vão mandar um técnico, arruma o celular e você pode pagar no cartão de crédito. Eles aceitam todos os tipos de cartões, tá bom? Horário presencial, das 10h30 da manhã até 8 da noite, de segunda a sexta-feira, aqui na Rua Oswaldo Cruz, ao lado da porta principal da Unisanta. Você está vendo a imagem aí na tela. À direita no vídeo, onde entram os alunos da Unisanta, bem ao lado, a loja Top Center. Posso falar só rapidinho uma coisa? Vamos lá, Guido. Porque tem muita coisa para falar. O Flamengo contratou Pedro, centroavante, pagou uma fábula, 83 milhões pelo jogador, e o povo do Rio de Janeiro está criticando a diretoria do Flamengo. Por quê? Eles gastaram 83 milhões para contratar o jogador e recorreram na justiça para diminuir o pagamento das vítimas lá do Ninho do Urubu. Né? As famílias que foram prejudicadas porque tiveram seus filhos mortos lá pelo acidente que aconteceu, o Flamengo recorreu na justiça, estava pagando 10 mil para cada família, acabou recorrendo, pediu para baixar o valor e a justiça acabou cedendo. Quer dizer, é uma brincadeira de mau gosto, né? Porque os garotos acabaram sendo mortos lá em virtude da má condição que eles estavam naquele local, e o Flamengo não está nem aí com a hora do Brasil, né? Largou de mão, vai pagar miséria pela vida daquelas crianças. Bom, agora vamos falar de Copa Libertadores da América. Claro, o Santos é destaque aqui. Ontem, Porto Alegre, Santos 1, Grêmio também 1. Na tela, as imagens do empate no jogo e análise aqui do Guido e do João Paulo. Vamos lá, Guido. Acabou sendo até frustrante, né? Que a vitória escapou pelos vãos dos dedos, Guido. Pela boca do árbitro, né? Que acabou a vitória acontecendo. Porque é o seguinte, durante o jogo todo nós tivemos várias lambanças, né? Tivemos uma expulsão que depois foi revertida em cartão.
tivemos faltas que ele não deu, depois marcou, invertendo faltas. Alguns que deveriam tomar cartão vermelho, aquela entrada do Marinho, tá todo mundo reclamando em cima do Vanderlei, nós vamos falar muito a respeito disso. Essa falta que aconteceu, enfim, muitos problemas envolvendo a arbitragem e no final um pênalti que aconteceu, não tem o que reclamar, né? Mas muita gente do que aconteceu ao longo da partida acham que o pênalti não aconteceu. Ô João Paulo, antes do jogo, todo mundo achava que o Soteldo poderia ser ao lado do Marinho, e o Robert falou isso aqui ontem, uma grande válvula de escape. Mas, de repente, olha, vítima também da Covid, o Soteldo testou positivo e está fora. E muitos falaram, e agora então? Não tem jeito. Mas o Santos entrou em campo e taticamente neutralizou o Grêmio, João Paulo. Até porque antes da partida, um dia antes, ou 2 dias antes, nós conversamos sobre isso e eu dei minha opinião. Eu acho que o futebol, primeiro a gente tem que ver, né? Eu falei que era um jogo difícil, mas a previsão do que ia acontecer é difícil, até porque é um campeonato curto, entendeu? E a conversa dos jogadores dentro do vestiário é mais motivacional entre eles. Então, isso aí cria uma perspectiva muito grande entre eles e uma motivação maior. Então, eles se superam. Entendeu? Mas não adianta achar que hoje não tem o bicho-papão. No futebol brasileiro, na minha opinião, não existe mais o bicho-papão. Então, as portas estão abertas agora também para os dois. Entendeu? Aconteceu o pênalti, houve, mas se não tivesse o VAR, eu acho que, de repente, o árbitro não ia dar. O VAR veio, não sei se... Eu acho que o VAR tinha que ser numa situação muito polêmica. Mas um lance desse... Na minha opinião, eu acho que, de repente, bate na mão. O cara vai jogar futebol com um braço colado no corpo, é difícil. Ele perde toda a movimentação corporal. Então, é uma coisa que tem que ser vista. Agora, esse gol do Santos, que lambança do Vanderlei, hein? Agora, muitos estão falando, será que o Sampaoli tinha razão ou não quando ele falou, eu não quero o Vanderlei? Muita gente falando o seguinte, porque ele não trabalha com os pés. Será que era só isso? Mas não, eu acho que essa falha... O Vanderlei embaixo do gol ali, dos 3 paus ali, ele arrebenta. Mas essa lambança que ele saiu aí foi incrível, né? Primeiro que ele não precisava sair, a bola vinha de uma tal maneira na cabeça do jogador do Santos que ele não ia ter força para cabecear essa bola. E ele, no meio do gol, faria a defesa tranquilamente. Acabou proporcionando aquela lambança. Ô, Guido. Pois não. Ô, Guido. Esse aí tinha que ser expulso. Ô, Guido, eu queria fazer uma ressalva aqui em relação ao jogo em si, entendeu? Eu acho que assim, a oportunidades, quando ela surge, nós temos que aproveitar. Eu joguei futebol, já perdi gol debaixo da trave várias vezes, mas isso aí acontece. Mas surge muitas oportunidades, se você vê com bola rolando, e os jogadores, por deficiência técnica, eu acho que seja isso, eles não aproveitam a chance que aparece. Chutam para fora, chutam mal, chutam fraco. É uma série de coisas que acontecem. Às vezes a gente deixa isso passar despercebido. Quando surgir a oportunidade, tem que fazer. Se fizesse os gols que apareceu, eu acredito que o resultado do jogo seria outro. O Santos perdeu muitos gols, né? Até o Caio Jorge acabou desperdiçando. Se bem que ele chutou direito, ele bateu... Não foi direito, porque se ele chutasse direito, a bola entrava. Mas ele chutou no canto certo para tirar do Vanderlei, numa lambança ali dos jogadores de defesa do time do Grêmio. Agora, de um modo geral, o que nós vimos foi um árbitro confuso. Ao longo da partida, ele foi confuso nos cartões, que nem aquela falta que nós vimos do Pituca, né? O Pituca é que fez a falta, o jogador do Grêmio foi na bola, ele deu o cartão vermelho, aí o VAR acabou entrando em ação, demorou mais de 3 minutos, ele só deu 3 minutos no primeiro tempo. Quer dizer, de um jogo que você tem que ter muita maturidade, tem que ter muita responsabilidade, o árbitro foi fraco. Não era árbitro para esse jogo, né? Tinha que ter um árbitro com muito mais capacidade para dirigir um clássico como esse daí. Agora, a gente tem que dar a maior palmatória, João, para a estratégia utilizada pelo Cuca, hein? Ele colocou o Sandri no time, em função da ausência do Soteldo. Isso aí foi o treinador.
Eu assisti o jogo, o Santos jogou bem, principalmente no primeiro tempo, merecia até o melhor resultado. E o treinador do Grêmio reconheceu o trabalho do Cuca e o trabalho que o Santos vem fazendo no longo do campeonato. Ô, João, comentando esse lance do Marinho, o Marinho tinha que ser expulso. Não adianta a gente ficar protegendo ninguém aqui. Aqui não é programa para proteger ninguém, aqui é programa para falar a verdade. Porque se fosse ao contrário, a gente falaria a mesma coisa. O Marinho foi imprudente, o Marinho foi louco nesse lance. Porque se ele acerta a perna do jogador Vanderlei, ele quebra o Vanderlei. Ele deu uma voadora no Vanderlei. Ele foi imprudente, foi um jogador irresponsável num lance desse. Ô Guido, Oi. nesse lance, o árbitro tem culpa no cartório. Mas na determinadas coisas, esses negócios de VAR, isso aí já é carta marcada. Isso aí já vem lá da federação deles. E ele não toma decisão sozinha. Mas nesse lance aí, ele tinha que tomar decisão, porque está na vista dele. O rapaz o Marinho deu uma voadora para pegar a bola, mas se ele pega o jogador, não pegou, não teve intenção. Isso não existe no futebol. Só se pegar é que vai valer? Não é assim que funciona. Esse lance também, ó. Eles reclamaram de uma penalidade do Jonathan não assinalado. Agora vamos ver esse lance aí, ó. Esse lance que acabou gerando o cartão vermelho. A bola espirrada. Não foi esse lance. Não foi esse lance, não. Agora esse o contra-ataque. Aí foi o Sandri, aí, né? Esse é um contra-ataque que poderia ter sido fatal. Aí o jogo, meu amigo, era caixão e vela pro Grêmio. E uma chance dessa, como falou, né, João? Não pode desperdiçar, né, João Paulo? Não pode. O atacante centralizado demorou a chegar. Quando ele chegou, o companheiro dele jogou na frente dele, ele estava atrasado. Ele tinha que estar mais avançado. Mas como foi um contra-ataque, às vezes a velocidade dele não é compatível com o companheiro. É uma série de questões, né? Mas não pode, algumas oportunidades que aparecem, perder, deixar de fazer. Agora é lógico que o jogo estava quente, né? É um jogo pegado. Mas o Pituca tinha que ter mais consciência nesse jogo, né? Esse lance dele, ele viu que ia sair um contra-ataque, mas ele acabou fazendo uma falta que ele sabia que ele ia tomar o terceiro cartão amarelo aí. Ele ia tomar o segundo cartão amarelo, ia ser expulso. E ele acabou sendo expulso e o Santos agora vai ficar numa situação complicada, porque não vai ter Soteldo. O Soteldo já não joga. Não vai ter o Pituca, que é um jogador importante. Quer dizer, são dois jogadores de meio campo que agora vai ter que armar o time diferente, né? O técnico Cuca, mais uma vez, perdeu alguns jogadores importantes para o jogo de volta. Bom, e esse lance aí, o Santos praticamente com a vitória nas mãos. E, de novo, né? O Santos acaba sofrendo um revés no final da partida, já com os 3 pontos nas mãos, né? E aí na cobrança do pênalti, muito bem batida pelo Diego Souza. Chapou a bola no ângulo esquerdo. Mesmo que o John fosse para a bola, impossível pegar, né? Você sabe que no primeiro jogo, Santos e Grêmio, Campeonato Brasileiro, o Santos ganhou de 1-0 lá, né? O pênalti foi igualzinho esse aí? Foi. A favor do Santos. Por isso que o Renato falou. Vocês estão reclamando de quê? Santos e Grêmio 1-0 pro Santos aqui, um pênalti igualzinho. O jogador do Santos cruzou a bola, o meu jogador subiu e ele, com o braço, tirando o braço, bateu no braço dele e o juiz deu pênalti. E aí muita gente reclamou. Mas foi pênalti. Bateu no braço, não tem o que reclamar mais. A gente tem que analisar o que os árbitros estão analisando. Toda hora é bola na mão, pênalti. Bola no braço, pênalti. E esse aconteceu, o jogador esticou, pênalti. Vamos ouvir o Caio Jorge, né? Após o jogo, o que ele falou? Vamos lá. Chateado, né? A gente fez um bom primeiro tempo, controlamos a partida. No segundo tempo tivemos 2 oportunidades ali, mas infelizmente a bola não entrou. Mas a gente tá vivo, lá na Vila vai ser um grande jogo também. Bom, no meu ponto de vista ali do campo, eu acho que não. Ele não viu nem o replay direito, viu o lance de longe. Então acho que meteram a mão na gente ali. Bom, então eu não sei como é que vai ficar, mas eu espero ficar para jogar. É jogo de Libertadores, jogo grande, e eu deixo para a diretoria resolver essa situação. Com certeza, o atacante tem que estar fazendo gol mesmo. A torcida vem cobrando, isso é normal. Eu estou em um time grande,
camisa 9, tenho que estar jogando bem e fazendo gol mesmo. O Jorge deixou claro o seguinte, ele jogou contra o Flamengo e falaram, será que a diretoria vai te liberar da seleção? Ele falou, eu não sei de nada. Fica a critério da diretoria e da CBF. Mas eu acho até que Eu acho que libera, né? eu acho que Tem que libera. liberar, É um jogo né? importante, e vai liberar, porque o Santos já tem vários desfalques aí, do jeito que o presidente do Santos, o Rolo, já entrou em contato, já pediu essa liberação, eu acho que ele vai ser liberado. Agora, você vê uma coisa, o que está preocupando? O Soteldo, no jogo contra o Palmeiras, ele fez o protocolo como todos os jogadores e ele testou negativo contra o Palmeiras. No domingo, todo mundo folga geral, terça-feira reapresentação. Na terça-feira, a viagem do Santos, ele no aeroporto testou positivo. Quando apareceu, vai fazer o teste, estava com febre, porque ele estava dentro do avião já com febre, e aí o pessoal falou, olha, você está com febre. Ele falou, eu estou passando mal, não estou me sentindo bem. Não sei se foi o Pituca que pegou nele e falou, pô, você está quente demais. Quer dizer, ele estava em contato com todo mundo, né? Como é que ficou essa situação aí? Será que já não passou isso aí para outros jogadores? Será que hoje a gente já começa a ficar pensando o que será que aconteceu com o Soteldo? Já, porque o Soteldo é aquele jogador que tem a intimidade com todo mundo, abraça todo mundo, brinca com todo mundo, e ele estava com Covid. Estava com Covid na concentração, estava no treinamento de segunda e de terça-feira, já estava. Porque ele começou a passar mal, só apareceu na terça-feira no avião e lá em Porto Alegre, mas ele já estava com Covid. Agora vamos ver os testes, né? Que eles são obrigados a fazer e vamos ver se alguém mais... Tomara que não, né? Tomara, porque já chega de problemas, né? Por falar em problemas, já vamos ouvir o Cuca, né? O que ele falou após o jogo de ontem lá em Porto Alegre. Meu amigo, você quer comprar um aperitivo bacana, gostoso, saboroso, para você ficar em casa, vendo uma partida de futebol, tomando um suco, um refrigerante ou uma cervejinha geladinha? Então vá na Cacau Center e compre o dadinho de tapioca. Diversos sabores. Sabor de provolone, tá? Tem de carne seca, vários sabores para você. É uma delícia. Você que fica sempre assim, puxa, preciso comprar um tira-gosto diferente, vou receber aqui um parente, um amigo... Então tá aí a dica, ó, dadinhos de tapioca. A exclusividade é da Cacau Center, ali em São Vicente, na Prefeito José Monteiro, pertinho do Carrefour. Olha uma pausa, rapidamente voltamos, presta atenção no que dizem os nossos clientes para você, que são mensagens importantes. E no próximo bloco, Cuca, vamos analisar todos os tópicos do técnico do Peixe. Até já. Bem, estamos de volta aqui para mais um bloco do Baixada Esporte, falando muito sobre o empate de ontem, Santos 1, Grêmio 1. Logo após a partida, o Cuca deu uma entrevista coletiva. A primeira questão que foi feita para ele foi a seguinte: qual é o balanço, a análise que você faz do jogo, Cuca? Nós analisamos o adversário, entendemos que o Grêmio hoje joga, se não o melhor, um dos melhores futebol do Brasil. Tem um grande elenco, um treinador que está há 5 anos à frente do time, do clube. E é um time que, se você vier aqui pensando em se defender, fatalmente você vai perder. Então nós viemos jogar, que o Grêmio criasse a chance deles, que a gente tivesse também coragem para criar as nossas, como nós criamos, né? E criamos, eu acho que até mais do que o Grêmio. Lamentavelmente perdemos no segundo tempo 3 gols muito claros, né? Que poderia ter definido até o próprio confronto. E fomos penalizados no final com o gol do empate, né? Já não é a primeira vez, nós tomamos 2 gols do Bragantino. E hoje, mais uma vez, num outro lance inconclusivo, né? Então, eu não vou falar de arbitragem, que a gente sofre muito. Né? Tudo que você faz durante o jogo, você fica à mercê de uma interpretação no final. Às vezes de uma lupa, de uma microcâmera que pega algum detalhe que não é o sentimento do jogo. Você tem que ter o sentimento se o jogador quis tirar vantagem em cima daquilo ou se é uma coisa casual. Aí cabe a vocês analisar. Eu, apesar do grande jogo que o Santos fez, eu saio profundamente chateado com o resultado. Bom, não é a primeira vez que a gente toma gols assim no final da partida. Ô, João, você que foi jogador, deve doer na alma, né? Quando você tem que a vitória nas mãos e para acabar o jogo você toma um gol de empate ou até de virada, hein?
Até porque esse campeonato ele não é muito longo, então você cria uma perspectiva entre a comissão técnica, os jogadores, entendeu? E sabe a direção que vai tomar. Mas quando acontecem essas coisas, não adianta chorar, isso aí é antigo. Não adianta a gente ficar. Até porque a análise que o Cuca faz, né, é uma análise geralmente do que ele planejou para jogar contra o Grêmio. É uma análise diferente do que nós estamos comentando. Quando se pergunta para ele a análise que você vai fazer, ele vai falar geralmente o que eles planejaram e executar dentro do campo. Mas é claro que os jogadores ficam chateados. Mas é uma coisa que já aconteceu, não tem como voltar atrás, entendeu? E tem que conviver com isso, porque isso aí é de longos anos atrás. Não adianta chorar o leite derramado. Já que você está falando de chorar, Guido... Não, só uma coisinha que eu achei impressionante ontem. O Cuca ele neutralizou o time do Grêmio. E depois, no segundo tempo, porque o Santos saiu para cima, o Santos surpreendeu, o Santos não ficou atrás, foi para cima. Mesmo com o Soteldo, colocando mais um jogador ali de marcação, a equipe saiu com o Pituca trabalhou essa bola direto. O segundo tempo, não sei se você prestou atenção, teve determinados momentos na partida que o Santos estava marcando homem a homem. O Santos marcou jogador por jogador, cada um pegava um. Não tinha marcação por zona, era marcação individual. Isso surpreendeu, porque o Grêmio não tinha saída. E aí ele acabou se atrapalhando, o meio campo do Grêmio não funcionou, o Santos bloqueou, quer dizer, foi um nó tático que o Cuca deu no Renato. Agora, fica um sentimento amargo, não é isso, Cuca, esse empate no fim do jogo? O jogo tem de tudo, né? Deixa para você um sabor bom pelo que o time jogou. Eu, assim, do tempo que eu estou no Santos, são poucos times que se diz envolver o Santos. Nós sempre batemos de frente e, na maioria das vezes, temos um jogo melhor que o adversário. Hoje fica muito frustração pelos gols perdidos, pela bela partida que fez e pela maneira com que toma o gol. No final do jogo, né, com um jogador expulso, também ao fim da partida, um jogador que te faz falta durante o jogo e também para a próxima partida, né? E equívocos de arbitragem que vai te tirando, mexendo no teu emocional. Ele expulsa um jogador do Grêmio, um minuto depois o VAR retira o vermelho e te amarela, quase te expulsa. Então você mexe no emocional e até o finalzinho o Grêmio não tinha tido assim reais chances de gol, daquele momento que você pensava, vai empatar. Nós fizemos as trocas em cima do cansaço. Acho que todos, ou quase todos os jogadores que saíram pediram ou sentiram demais o desgaste da partida, né, por ter sido um jogo de muita intensidade nossa. Se antes do jogo a gente soubesse que era 1-1 aqui, era um baita resultado. E acabou não sendo um baita resultado, pelo que nós jogamos e por ter tomado o gol aí em cima da hora. E o jogo da volta sem Pituca e sem o Soteldo, como o Guido falou, que testou Covid ontem. E aí, Cuca, como é que faz? Preocupa muito, muito, porque são grandes jogadores, né? Pituca também vive um grande momento. E você vê o lance que ele foi expulso, eu não questiono, mas eu questiono o primeiro cartão. O primeiro cartão é um lance que tinha vermelho, o adversário, e de repente mudou para amarelo. É um lance que podia ter passado desapercebido, né? Um detalhezinho, outro que o VAR sente e de repente faz a diferença no jogo, como essa expulsão do Pituca, não o último lance, sim o primeiro cartão. E aí, pensa no Flamengo domingo, que já é uma bucha pela frente no Brasileirão, ou já está com a cabeça no Grêmio, Cuca? Cada jogo é uma história. A gente tem domingo agora o Flamengo, tem que pensar no Flamengo. Na vida a gente tem que se administrar muitas coisas, né? E um resultado assim também. Administrar um mau resultado, entre aspas, que não é um mau resultado, mas pelas circunstâncias do jogo foi um mau resultado. Administrar problemas que a gente administra todo dia, que a gente gera
prazer em trabalhar, e isso é o que foi demonstrado hoje, né? Em cima do jogo que esses meninos fizeram. Eu saio mais triste por eles do que tudo, né? Porque eles mereciam uma vitória. Mas tudo que Deus faz é bom. Se não aconteceu hoje, vamos pensar positivo, por mais dolorido que seja, que nós temos mais uma oportunidade quarta que vem. Mas uma coisa a gente tem que deixar claro. Quando ele fala que o Santos merecia vencer, eu também concordo plenamente. O futebol que o Santos mostrou, a quantidade de jogadas importantes de ataque, gols perdidos que o Santos teve, tudo isso aí é válido. Agora, ele não pode justificar o injustificável. Tudo aquilo que foi marcado, o árbitro fez lambanças, mas o que foi marcado foi correto. O cartão amarelo do Pituca, o primeiro cartão amarelo, o Pituca pisou no tornozelo do jogador do Grêmio. Ele já estava errando no cartão vermelho para o atleta do Grêmio. Na hora que o VAR mostrou, e ele viu que quem pisou no pé foi o Pituca. Cartão amarelo para o Pituca, poderia ter, até vermelho poderia ter dado naquele momento. Porque todo mundo está usando esse critério de pisão, é critério de cartão vermelho. O segundo, o Pituca travou uma jogada de contra-ataque, tomou amarelo, expulso. Então, tem certas coisas que o treinador, ele fala, ele reclama, só que depois que ele analisar o jogo em si, ele vai ver que as reclamações não tinham motivo. E ele foi, depois do jogo, conversar com o árbitro. O que você falou para ele, Cuca? Contestei diversas coisas, mas o principal fui tirar os jogadores, que não adianta, é pior você ainda perder mais jogadores do que havia perdido. Tiveram muitos lances no jogo que foram de uma interpretação, eu não diria equivocada, mas poderia ser diferente, né? Teve um lance do volante do Grêmio, se não me engano, o Mateuzinho, que já tinha amarelo, que ele faz uma falta no Alisson, e ele vai para dar o cartão, mas parece que uma questão ou outra impede de fazer isso, né? São detalhes do jogo que fazem uma diferença final. Como foi o primeiro cartão que o Pituca tomou e depois acabou sendo expulso, né? 10 contra 10 é um jogo, 11 contra 10, o adversário se prosta à frente, pôs mais um centroavante e ia buscar uma bola aérea, né? Nós estávamos bem protegidos e não contávamos em tomar essa penalidade. Eu nem vou falar em fazer a penalidade, porque não vou discutir isso, mas tomar um gol no final a gente não contava, tem que saber administrar. E o Guido falou do Sandri. Faça pra gente uma análise. O que você achou da atuação, que foi a grande surpresa do jogo, o Sandri, Cuca? Um jovem, e uma pena, pediu para sair, porque quando você está com o time ajustado, encaixado, você não precisa trocar. E o jogador pede para sair, como ele, como o Pará, como o Caio. De uma forma ou outra dá uma desajustada, né? Mas ao mesmo tempo cria opções, né? De você matar o jogo com os jogadores descansados, como foi o caso do Alisson, do Madison e do Giamota, né? Que criaram a velocidade, a jogada, e a conclusão foi errada. Teve 2 ou 3 assim que a gente tinha a oportunidade de poder matar o jogo, fazer o 2-0. Rapidamente, Guido e João Paulo, fale do Sandri. Eu deixo isso aí pro João Paulo, porque o João Paulo trabalhou com ele, foi treinador dele. Foi o João Paulo que pode, mais do que qualquer de nós aqui, falar do Sandri. Por favor, João Paulo, faça um resuminho rápido pra gente. O que você acha do Sandri? Na realidade, eu não era o treinador, eu era o supervisor, mas sempre estava junto e auxiliando nos trabalhos de fundamento, junto com o treinador. Então, esses garotos que hoje faz parte do futebol profissional do Santos, que nasceram em 2002 e 2003, eu tive o prazer de trabalhar com eles. E não é só o Sandri, tem o Caio Jorge, tem, enfim, uma série de jogadores, Marcos Roberto, Marcos Leonardo, tem outros atletas também de qualidade. Espero que essa continuidade dê sequência. Eu acho que isso aí é muito importante. Há 3 anos atrás, o Arão disse que o garoto Sandri era o futuro Zito. Não, quem falou isso foi o Modesto Roma. Não, Sandri. Modesto Roma falou isso lá no Tumiaru, na campanha que ele estava fazendo para a reeleição dele. Falou o quê? Falou lá no Tumiaru. O Sandri é o menino da base, que é um novo Zito que a gente tem. Isso falou Modesto Roma lá. Ele pode ter falado lá, mas quem falou aqui no programa Baixada Esporte
Foi o Arão. Foi o Arão também? Sim, senhor. Eu E me o lembro- Arão que lançou ele na Copa São Paulo como volante e ele tinha 15 anos de idade, 16 anos de idade. Ele falou que nós temos hoje na Vila um segundo Zito e eu vou colocar ele na Copa São Paulo. Falou aqui no programa Baixada Esporte há 3 anos atrás. No próximo bloco, o presidente Rolo também fez críticas à arbitragem e o Renato Gaúcho também fala, e polêmico. A gente volta daqui a pouquinho, segura aí. Olha que troque o pneu do seu carro no Blanco Pneus. É o maior estoque de pneus e o melhor preço da Baixada. E não é só pneus, a melhor revisão automotiva para o seu carro também. O Blanco tem aquela super troca de óleo para motor, câmbio, com todo tipo de filtro. E tem 2 lojas na Antônio Merique. Os endereços estão aí na tela, hein? Então vai trocar o pneu do seu carro? Blanco Pneus, porque pneu barato é aqui. Olha, ontem o presidente Orlando Rolo também, meteu a bucha na arbitragem. Vamos ouvi-lo. Eu creio que o resultado de hoje foi excelente, 1-1 na casa do adversário. Porém, as circunstâncias do jogo nos levam a achar que o resultado foi ruim. Arbitragem tenebrosa, arbitragem péssima, arbitragem ruim. Eu não digo nem que foi tendenciosa, o árbitro é ruim mesmo, o árbitro é um trapalhão, o árbitro já teve problemas anteriores. Nós vamos reclamar na CBF, vamos reclamar na Conmebol. A gente é chato com relação a essas questões de reclamação. A gente reclama mesmo. E a gente vai lá reclamar pessoalmente. Vou pedir mais uma vez o apoio, a ajuda do presidente da CBF para que isso não volte a acontecer. A culpa também é do VAR. O VAR está acabando com o futebol. A verdade é essa, o VAR está acabando com o futebol. O torcedor não aguenta mais ficar esperando 5, 10 minutos, às vezes 15 minutos de uma decisão. O VAR perdeu o seu sentido. O VAR foi criado para acabar justamente com a polêmica no futebol, para que os lances sejam claros, cristalinos, e não é o que acontece. O VAR hoje é interpretação. O VAR cria mais problema do que solução. Então eu sou favorável a terminar com o VAR. O VAR não serve para nada. O VAR serve para arrumar confusão, mais confusão no futebol. Então o Santos não vai deixar quieto. Nós vamos interpelar mais uma vez, junto à CBF, junto à Conmebol, e mais uma vez eu afirmo o meu posicionamento contra o VAR. O VAR mais atrapalha do que ajuda. Nós vamos ouvir o outro lado, né? Jornalisticamente. Renato Gaúcho. Primeiro, o Santos te surpreendeu? Segundo, foi pênalti? E terceiro, o comentarista da arbitragem da Fox, que é o Carlos Eugênio Simão, diz que não foi pênalti. Por favor, Renato. A gente já sabia que ia ser um jogo difícil, um jogo pegado. Como foi? Agora, Gustavo, eu queria falar para o teu colega aí do lado, que eu admiro muito, sou amigo dele, e achei um dos maiores árbitros que eu vi apitar. Simão, deixa eu falar uma coisa para você. Se isso não é pênalti aqui hoje na arena, as regras do futebol mudaram. Mudaram. Porque no momento que um jogador, hoje foi do Santos, e se for do Grêmio na minha área, tem que dar pênalti também. No momento que um jogador pula, com o braço aberto, a bola pega no braço, e você fala que não foi pênalti, bom, aí eu acho que você precisa repensar a tua opinião. Teve dois lances que eu não vi você falando, Simão. Teve 2 lances que eu vou falar, foram interpretativos por parte da arbitragem, mas que deveriam ser revistos com muito rigor. Um ele foi ver, e não deu nada. Na expulsão do Pinares. Ele toca na bola, ele viu o erro dele, ele tira o vermelho do Pinares, e se você vai ver, a imagem não mente para qualquer canal de televisão aí. Quem pisa, foi sem querer, mas sem querer também é falta. Quem pisa no tornozelo do Pinares, que poderia ter quebrado, porque ele está com a perna no chão, poderia ter quebrado o tornozelo do Pinares, é o jogador do Santos. Então, no momento que ele viu o erro dele, quem devia ter sido expulso era o jogador do Santos. Começa por aí. Ninguém vai me ensinar regras do futebol, porque eu vejo, eu conheço. Como vocês conhecem, eu também conheço. Às vezes tem um leigo em casa que não entende de regras e não entende de futebol. E aí eu estou dando a opinião de vocês, e o leigo que está em casa acha que é aquilo.
Então é por isso que eu digo, muitas vezes precisa ter um debate de vocês com quem entende de futebol do outro lado para discutir certas situações. E o outro lance, que foi polêmico, esses dois lances, não por ter sido a favor do Grêmio, não é nem o carrinho, é a voadora do Marinho no Vanderlei. Aí vocês podem falar, não pegou, não precisa pegar para ser expulso, é a intenção. Então vocês não criem polêmica falando que não foi pênalti, porque o pênalti foi legítimo. Se vocês pegarem no primeiro turno o jogo pelo Campeonato Brasileiro do Grêmio contra o Santos lá, onde o jogador do Santos Cruz e a bola pega no Paulo Miranda, e o juiz dá pênalti, e foi pênalti, é um lance parecido com esse. Então a regra é diferente. Você fala isso se foi pênalti lá na Vila. Compara com esse lance. O que foi diferente? Os dois com o braço aberto. Então vamos colocar os dois lances que o Renato se referiu. O primeiro foi o pênalti aqui na Vila e o segundo pênalti lá. Esse foi o jogo da Vila Belmiro. Braço aberto, pênalti, Guido. Pênalti, sem discussão. Né, João? Pênalti ou não foi pênalti? Foi pênalti. Então. Foi pênalti. Bateu na mão do jogador, foi do pênalti. Paulo Miranda. E o outro lance também foi pênalti. O que se discute é o VAR cria muita polêmica, né? Agora, o de Rolo ontem. também tem toda a razão no que ele falou. Agora o de ontem. Vamos ver pelo outro ângulo agora. Aqui, ó. Esse ângulo é mais favorável. Olha o braço. Pênalti. Ele estica o braço, depois ele recolhe o braço. Essa é a verdade. Olha lá. Ele esticou, depois ele encolheu. É a malandragem. É a Pênalti, malandragem. é por isso que eu falo. Às vezes a pessoa fala porque não viu direito o lance. Está longe, está mal colocado, e alguém fala, não foi nada, não foi nada. Aí, que nem o caso do Cuca. Para mim foi interpretativo. Não, foi pênalti. Da mesma maneira que foi aqui contra o Grêmio aqui, foi lá contra o Santos. Para fechar o programa, João Paulo, o Internacional ganhou, mas não levou, perdeu nos pênaltis. Vamos ver como é que foi o gol do Inter e a cobrança de penalidade. Aí 1-0 para o Internacional, havia perdido aqui também por 1-0. E na cobrança de pênalti, é um negócio que é complicado, né? Foi empatando. Aí chegou na hora da decisão, o último pênalti que deu a vitória para o Boca, foi esse aí, ó, bem batido em termos, o Tevez, né? Colocou tudo. Era só para colocar os dois finais, né? Mas em todo caso, vamos levando aí. O Internacional e o Boca, cada um havia perdido um pênalti, mas depois vai no empate, um bate aqui, outro bate lá, esse aí errou. Ficou tudo igual. Chegou daqueles momentos que fala, bom, e agora? Agora vai ter que pegar o pessoal aqui que sobrou para bater. E aí, amigão, o último do Internacional foi um menino de 18 anos, né? Que acabou batendo mal aí, ó. E aí caiu em lágrimas. Então, para fechar o programa, eu pergunto o seguinte, João Paulo. Esse menino pode ter problemas na carreira em função da eliminação, ele ter batido o pênalti, chorou copiosamente dentro do campo e no vestiário também. Não, eu não acredito, porque hoje eles são bem assessorados, é uma situação que foi em penalidade, eu acredito que não deve acarretar muito problema. E aproveitando a oportunidade, já está encerrando o programa, mandar um abraço aí também para o Jair, né? Tivemos a oportunidade de jogar junto em 78. Um abraço aí, falou, Jair? Fica com Deus. Um abração para você, João Paulo, até a próxima. Guido Bortolomazzi. Sobre o menino do Internacional, ele vai sentir uma barbaridade, porque é um peso monstro que ele vai carregar pro resto da vida dele. Ele acabou eliminando o Internacional, mas o futebol é assim. É só quem perde é quem está lá dentro. E isso aconteceu com ele, infelizmente. Vai endireitar depois endireita. Depois endireita. Gente, muito obrigado pelo carinho da sua audiência. Baixada Esporte volta amanhã ao meio-dia. Um abraço a todos e até lá. Tchau.